a nova economia, ela já está presente e ela, né, como novo, ela se transforma a todo momento. Então, quando a gente fala de nova economia, ela é um novo jeito de fazer negócios, de transformar o seu negócio, é muito pautado na tecnologia. A gente tem que ter uma empresa para lucro. Exato. E a gente chega com esse novo olhar que diz que a gente tem que ter para lucro, sim, mas se a gente não tiver um propósito e pensar na sociedade, nos stakeholders, a gente talvez não exista mais. E as pesquisas falam sobre isso, né? Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Hoje nós vamos falar sobre nova economia, já ouviu falar sobre isso? E marketing 5.0. Mas antes, vou fazer a minha audiodescrição e vou apresentar meu convidado tão querido. Faz tempo que eu queria recebê-lo aqui. Eu sou uma mulher branca de cabelo curtos e pretos, hoje eu estou vestida de preto e cinza, estou num cenário preto aqui, que é o nosso cenário de sempre. E esse meu convidado é tão maravilhoso, ele é consultor de negócios, estrategista de branding, fala sobre comportamento do consumidor. O que você não fala, Luciano Alto? Conta pra gente! Ai, obrigado, Jô, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui também. Tava doido para participar, porque a gente tem muita coisa boa para conversar. Agora a agenda deu certo, né? Agora deu certo. Então, na minha audiodescrição, eu sou um jovem senhor de 52 anos. Ah, maravilhoso. Eu me considero pardo, mas eu tô desbotado, né? Então, passo por branco, assim, tô pegando sol, tenho cabelo curto, já com uns grisalhos e com barba, e estou vestindo uma camisa azul, claro. Está elegantérrimo. Oh, muito e que obrigado. honra receber você. Escolhemos esse lookinho aqui, no final vou falar para receber o Lu com muito carinho. Lu, muita coisa ali no seu currículo, querido. A gente falou o que nós vamos trazer. Tempinho de estrada, né? Tem tempinho de estrada. E a gente estava conversando antes que você começou lá na Telemig. Na verdade, eu conheci Minas na Telemig, né? Eu comecei um pouco antes, eu trabalhei quase 10 anos na Ambev. Uau. Depois fui gerente de marketing de shopping center, então conheci bem o varejo. E aí depois eu tive uma oportunidade, um convite para trabalhar e peguei a fusão administrativa da Telemig e da Amazônia Celular. Uau, Por isso que eu vim parar aqui. Pouquinha coisa que você pegou naquela época. Ixi, depois ainda foi para mercado imobiliário, mas sempre atuando com a questão de marketing, mas muito ligado, né, ao processo de vendas, muito junto com a área comercial, por isso sempre o meu interesse em falar sobre o comportamento do consumidor, entender o que está acontecendo no mercado, né? Por isso essa identificação com a questão da nova economia, capitalismo consciente. Exato. Então sempre atuei no marketing, mas muito próximo mesmo da realidade, né? Do mercado mesmo, no dia a dia. E é bom você tocar nesse assunto, que a gente nem colocou ele aqui. Mas o que é comportamento do consumidor, Lu? Porque a gente pode entender que é um monte de coisa. O que define exatamente em estratégia comercial de marketing comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é uma área dentro do marketing onde a gente estuda toda a interação de consumo que uma pessoa pode ter, né? Desde o processo de compra, as etapas de um processo de compra, desde o momento que eu acho que eu quero isso, será que eu quero, quais as alternativas, vou comprar, até o momento de pós-compra, né? Então, a gente estuda isso e o comportamento do consumidor, ele procura se aprofundar muito nessas questões do tempo presente, né? Do tempo atual, das tendências que estão atuando ali sobre as pessoas, sobre aquele grupo de pessoas e que fazem com que elas tenham relações diferentes com o que elas desejam consumir ali, né? Hoje a gente tem um desafio grande, né, Ju? Porque a gente vem de uma época lá atrás onde tudo era muito caixinha, né? Então eu segmentava por idade, eu segmentava só por classe social e tal. E há muito tempo isso já caiu por terra, onde a gente tem que cada vez mais segmentar por comportamento, né? Pelo comportamento das pessoas. Então a área fica extremamente relevante em qualquer momento e principalmente agora que a gente já tem alguns estudos falando que a gente tem aí os consumidores camaleão, né?
porque eles podem mudar Ia também perguntar de isso ideia. agora. Pode mudar tudo do Pode nada? mudar tudo, e alguma novidade tecnológica, alguma adesão a alguma ferramenta, tudo pode afetar e muito a forma de comprar, né? A gente viu isso aí como um exemplo prático aí para todo mundo. A gente viu isso na pandemia, né? Se a gente for olhar e analisar a pandemia, tirando a questão da vacina, que é um negócio fora da curva aí, né, que envolveu cientistas do mundo inteiro e etc e tal, o nosso dia a dia não teve nada de revolucionário. Só que a gente passou a usar coisas que existiam que a gente não usava. Verdade. A gente passou a usar um Zoom que já estava lá, mas pouca gente sabia usar, né? A gente passou a usar cada vez mais. Quando começou a pandemia, apesar de já existir o iFood, eu nem tinha iFood no meu telefone, entendeu? Exato. E por aí vai. Eu tava, quando começou a pandemia, eu estava como diretor comercial de um projeto de startup, e eu tinha gente na equipe que nunca tinha usado um Zoom. Uau, que e isso? tinha que atender cliente, né? Então, assim... Como faz isso, como é né? que faz isso, né? Então, foi todo um aprendizado. Então, o uso da questão da tecnologia pode acelerar e muito o comportamento, coisas que acontecem, como, né, a própria pandemia, a gente estuda tudo isso, como é que ficou o comportamento das pessoas pós-pandemia, né? Essa coisa que a gente fala, eu tô mais caseiro, eu tô mais seletivo, tem toda uma transformação, a gente vê aí, né? Se a gente jogar eu gosto muito dos exemplos do dia a dia. Os cinemas estão enfrentando dificuldade, porque a gente acostumou a consumir o streaming, né, em casa, no conforto do lar. Mas o teatro está bombando, porque eu fiquei muito tempo sem ver as pessoas. Sem ver gente, sem ver aquele espetáculo ali. Então, os teatros estão todos lotados, os shows estão todos lotados. Então, onde eu tenho um outro tipo de interação que eu não posso ter dentro de casa, eu quero isso. Eu fiquei, né, sem isso um tempo. Então, existem coisas que acontecem que mudam o comportamento, aceleram comportamentos, às vezes eliminam comportamentos. Então, qualquer empresa, né, qualquer empreendedor ou empresário que queira ter sucesso, ele tem que estar o tempo todo antenado a esse comportamento do consumidor. Porque a gente fala muito, né, hoje também fala muito de experiência do cliente. Mas como é que você vai produzir experiência, pra né? Quem você não conhece. Se você não conhece, Exato. Se você não sabe o que efetivamente esse cliente quer, o que ele considera experiência, o que vai realmente impactar a vida dele, o que ele vai achar diferente, o que ele vai achar mais do mesmo. Então, você acha que pesquisar sobre o comportamento do consumidor é o primeiro passo? Não estou vendendo, o que está acontecendo? Não conheço o consumidor. Exatamente. É isso. É o primeiro passo, né? Olhar para esse consumidor, o que está acontecendo. Se você já tem uma carteira de clientes aí, conversar também com esse consumidor, porque muita gente esquece de fazer isso, né? E hoje em dia é bom a gente falar para a turma, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Existem várias formas de você fazer pesquisa com o seu cliente atual de forma barata, né? Que vai que sem custo mesmo, Quase né? que sem custo, que vai desde um Forms ali no Google, que vai para uma pesquisa, uma enquete que você possa colocar ali no WhatsApp. Existem empresas hoje que fazem isso, né? A gente puder citar, eu até gosto de citar porque é uma empresa mineira, inclusive, Opinion Box, que é uma startup mineira e super reconhecida nacionalmente, que faz pesquisa sob demanda, sempre usando a interação online, que reduz o custo drasticamente. Então, você tem várias formas de ouvir aí o seu cliente. Uma também que as pessoas esquecem, porque sempre acham que tem um viés, e às vezes tem, mas é importante considerar e aí você checar diretamente com o cliente a própria equipe de vendas, né? Muita empresa desconsidera o que a equipe traz, achando que a equipe está falando aquilo só porque quer vender de forma mais fácil, e muitas vezes a equipe está trazendo insights valiosos ali sobre como o cliente vê aquele produto, aquele serviço, e a empresa que pode mudar isso. O modelo de negócio dela. Exatamente, né? pode mudar a forma como ela faz aquele negócio, né? E que está totalmente, essa mudança, né, de forma aí, está totalmente ligada a essa questão da nova economia. Né? Maravilhoso, já queria entrar nesse assunto. Então, o que é a nova economia? Pois é, a nova... Vamos lá.
É difícil, né? Porque a gente tá aprendendo sobre ela aqui no caminho, não é Exatamente. isso? Ela tá acontecendo. Tá aprendendo fazendo, né, Ju? E tem uma questão interessante que, assim, a nova economia, ela já está presente e ela, né, como novo, ela se transforma a todo momento. Então, quando a gente fala de nova economia, ela é um novo jeito de fazer negócios, de transformar o seu negócio, é muito pautado na tecnologia, né, a tecnologia sendo usada aí a favor do negócio, a favor do consumidor, a favor de mais velocidade, de mais agilidade. Isso transforma os negócios, como eu sempre falo, né, com a turma das consultorias, isso tem que transformar o negócio tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Maravilhoso. Uhum. Da porta para dentro vai transformar a sua forma de trabalhar, por isso que a gente vê aí os métodos ágeis aí, né, cada vez querendo fazer as coisas de uma forma mais eficiente, mais rápida. A gente vê essa questão de começando a se transformar aí de estruturas menos rígidas, né, onde você às vezes tem o famoso squad, não é uma gerência, mas é uma turma, uma equipe que trabalha para aquele processo, né? Então, tudo isso é nova economia. Só que tem uma grande questão que eu sempre levanto, Ju, que é o seguinte, as pessoas confundem muito a nova economia só com a questão de tecnologia. Porque eu estou usando tecnologia ali, porque eu estou, às vezes, trazendo uma característica da nova economia que é poder escalar negócios de uma forma mais rápida. Eu acho que eu sou expert, estou ali com o meu negócio no modelo da nova economia. E muitas vezes não. Porque a nova economia, ela pede também mudança de atitude, mudança de pensamento. Você tem que passar a ver as coisas de uma outra forma, né? E aqui para dar alguns exemplos para a turma. Então, por exemplo, na velha economia, a gente punia o erro, né? Você não pode errar e se você errou, né, tem a DR aqui, tem punição, tem demissão, qualquer coisa do gênero. Na nova economia, você abraça o erro. Né? Se ele aconteceu, é porque tem alguma coisa ali. É um sinal do processo. É um sinal do processo, é sinal que esse processo tem que ser revisto. Então você abraça o erro e tenta corrigir ele rapidamente. Você não fica ali perdendo tempo. A culpa é de quem? A culpa é do fulano, do Beltrano, né? Um outro ponto importante que as empresas têm muita dificuldade na velha economia era a lei do comando-controle, né? O famoso chicote ali. Eu mando, você obedece, fica quieto e tá tudo certo. Quando você vem para a nova economia, para que você tenha essa agilidade, para que você consiga esses resultados, você tem que ir para um outro lugar de liderança, né? Você tem que ir para um lugar onde você motive essas pessoas, onde essas pessoas estejam engajadas e saia esse lugar do comando e controle. E um ponto importante que a gente tem que falar, e principalmente, às vezes, o nosso mercado, né, mineiro, que tem um lado mais conservador em alguns momentos, é a gente conseguir entender que a economia hoje ela é colaborativa mesmo. Na velha economia, eu olhava todo concorrente como um inimigo. Eu quero que ele se dane. Eu não converso com ele, porque se eu conversar eu posso soltar alguma ideia minha que ele vai aproveitar, etc e tal. Na nova economia, o concorrente é um parceiro. Você traz ele para a mesa, né? Você traz ele para a mesa, você conversa com ele. Se ele faz uma coisa bacana, é bom para o mercado, vai ser bom para você. Muitas vezes vocês estão no mesmo setor, mas ele atende um nicho específico, você atende outro. E é essa coisa colaborativa, que esse é um grande desafio da mentalidade também, e é um dos que eu acho mais fundamental, porque a gente está vendo aí cada vez mais essa questão do crescimento do empreendedorismo, né? E o empreendedorismo por necessidade. Né? A gente tem uma massa de profissionais que estão aí, a gente ainda tem a questão do etarismo, então essa turma, quando chega nos 50, às vezes não é aproveitada pelas empresas, e aí tem que se reinventar. Principalmente mulheres, né? Nesse empreendedorismo novo. Exatamente. É o empreendedorismo feminino que vem com uma potência muito grande.
e que ajuda em várias questões, até né, a mulher empreendedora bem-sucedida, ela ganha muito mais força para sair de uma situação de violência doméstica, para tirar os filhos de uma situação que não esteja boa ali para eles. E acaba acontecendo isso, né? A mulher, quando ela empreende e ela começa a colher frutos, ela e a família. Às vezes, infelizmente, com os homens, não necessariamente isso acontece. Exatamente. Né? E então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar de colaboração, porque vai ter muita gente aí no mercado e muita gente que não foi preparada para ser empreendedor, não foi preparada para fazer gestão de um negócio, e todo mundo precisa se dar as mãos, né? Ao invés de disputar. Então, esse é o lugar, assim. Então, a nova economia, ela é muito mais que tecnologia. Eu tenho visto aí no dia a dia das consultorias e em estudos, às vezes você pega um negócio que até é totalmente alicerçado ali na tecnologia, escala, produto digital, etc. Mas na hora que você vai conversar com o dono do negócio, a cabeça dele é totalmente velha economia. Uhum. Ele só está usando a tecnologia. Não pensa nas pessoas, na sociedade, no impacto, nada. Em nenhum impacto. Uhum. E essa é uma outra... Foi bom você ter colocado isso, porque essa também é uma outra grande diferença, né? Uhum. A gente sai... A nova economia, ela pede que a gente tenha um deslocamento do principal, saia do lucro para essa questão, né? Hoje, às vezes, o pessoal fala que a palavra está batida, mas o sentido dela é importante, o propósito, né? Para que eu existo, que contribuição eu quero dar, o que eu faço pelas pessoas que estão comigo, o que eu faço pela comunidade, né? É um olhar mais amplo. A nova economia, ela pede esse olhar. E essa nova economia, Lu, ela tira esse produto no lugar de apenas um produto e olha para ele como estou resolvendo uma dor. Exatamente. Isso? E como que funciona isso para quem está estruturando um negócio? O que é olhar para a dor do outro, do cliente, para solucionar alguma questão? Então, aí a gente junta, né, as coisas. Isso é comportamento do consumidor também, né? Uhum. O que o meu cliente... O que ele está precisando que eu resolva para ele, né? Eu quero trabalhar com esse produto para esse público, mas o que esse produto resolve? Qual é a dor que ele resolve do cliente? Uhum. E essa é uma grande pergunta que a gente tem que se fazer, porque num mercado tão competitivo, essa pergunta sempre existiu nos negócios, mas antigamente ela era mais fácil de responder, que é a pergunta: por que esse cliente compra de mim e não do outro? Uhum. Antigamente ela era mais fácil de responder. Né? E hoje tem infinitas variáveis aí que vão influenciar tanto na pergunta quanto na resposta aí. Então é importante que você tenha essa clareza. O que eu resolvo? Por que a minha empresa... Essa sua pergunta é muito bacana porque ela junta tudo, né? Comportamento do consumidor, nova economia, propósito. Por que a minha empresa existe? Né? O que ela quer aqui, o que eu quero do mundo, que contribuição eu vou deixar aqui, ou eu vou fazer, que mudança eu quero que o meu produto traga, né, para o mercado. Então, quando você entende essa dor que você resolve também, tudo fica mais fácil, porque o seu produto é mais assertivo, a sua comunicação é mais assertiva, você deixa de falar de características do produto ou de preço, para enfatizar o que você resolve, a sua equipe vende melhor, porque ele também vai parar de ficar falando para o cliente só sobre condições de pagamento, divide em tantas vezes, e vai vender para o cliente o que ele ganha efetivamente com aquele produto, né? Então, tudo melhora nessa engrenagem aí da questão da nova economia. Porque a nova economia também, acho que essa é uma grande diferença e que eu acho hoje, assim, né, dando opiniões aqui, um negócio muito complexo que eu tenho visto muito nesse mercado digital, né, nesse mercado de influência, etc. As pessoas às vezes falando muito de nova economia, se colocando como nova economia, mas ainda com uma mentalidade muito egoísta, muito... então é para mim, é para o meu consumo, é para minha ostentação,
sem esse olhar, né? O que eu estou deixando para as pessoas, como é que eu estou trazendo o meu talento, o talento da minha equipe para contribuir com o que, para quem, para resolver que dor, né? Sim. Então, a nova economia, ela convida, né, os negócios a saírem desse lugar mais Raso, egoísta. né? Talvez. A Denise teve aquilo do nossa Capitalismo líder. consciente, maravilhosa. E aí ela trouxe essa história que eu gosto muito, que é que há 50 anos atrás a gente tinha uma ditadura, talvez, que dizia a gente tem que ter uma empresa para lucro. Exato. E a gente chega com esse novo olhar que diz a gente tem que ter para lucro, sim, mas se a gente não tiver um propósito e pensar na sociedade, nos stakeholders, a gente talvez não exista mais. E as pesquisas falam sobre isso, né? De que o consumidor tem cada vez mais olhado para empresas com ESG, né? Que tem um compliance, que cumprem esse compliance e é de verdade, né? Então, a empresa que não está pensando nisso, daqui a um tempo ela não existe mais. Você não acredita nisso? Não, me conte. Acredito piamente nisso, até por isso que participo do capitalismo, né? Sou conselheira aqui do Capitalismo Consciente na filial Minas. Sim. E um ponto importante que a gente pode trazer é que pesquisas já mostram que isso é o consumidor como um todo, né? Eu fiz uma publicação recente no LinkedIn, onde eu trouxe alguns dados de pesquisa, e era uma pesquisa específica com a classe C. Olha só. E ali estava demonstrando claramente Uma quanto mudança, as pessoas né? Estavam mais dispostas a comprar um produto de uma empresa que ela entendesse mais responsável, seja com os colaboradores, seja com o meio ambiente, uma empresa mais sustentável, que ele estava disposto a fazer essa compra. No caso do recorte, que é classe C, muitas vezes, se esse produto é muito mais caro do que um outro produto, ele pode não ter condição de fazer aquela compra naquele momento. Mas se ele pudesse, ele tem consciência. Exato. Ele tem consciência. E entendeu? Quando ele puder, ele vai migrar. Exatamente. Ele sabe disso. Ele consegue analisar isso hoje, né? E até em relação a essas empresas que às vezes estão mais próximas dele, o que essa empresa faz pela comunidade, como é que esse pessoal se insere aqui no nosso contexto, né? Então, isso é um ponto importantíssimo e que é um desafio grande ainda. Os empresários ainda estão muito nesse lugar de achar que esse modelo antigo ainda pode se perpetuar, e ele não vai. Cada vez mais a gente vai ter mais essa consciência. E até porque, né, a gente está sentindo a dor aí, né? Infelizmente. O mundo está sentindo a dor. A gente não gostaria de falar, né, de usar esse exemplo, mas a gente está sentindo esse exemplo agora. Tudo que está acontecendo, queimadas, enchentes, né, toda essa transformação que vem aí. E eu acho que isso também, quando a gente fala aí, né, juntando os assuntos nova economia, comportamento, tendências, esse é um momento que a gente também vai estudar daqui a pouco, né? Qual foi o impacto no consumo das pessoas a partir de 2024? Perfeito. Eu repensei o meu consumo de roupas, eu repensei o meu consumo no geral, o meu consumo de água, a minha forma de lidar com os recursos, né? Como é que foi isso? Né? A hora que eu vi aqui, nossa, talvez vai ter racionamento de água, porque não chove. Exato. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Então, a gente vai estudar isso já, que é como... acho que essa é até uma questão humana para a gente, né, seguir em frente, mas então a gente passa, a pandemia já passou e tal, realmente a questão sanitária ela já passou, mas o impacto que a gente teve de comportamento com todo aquele momento que a gente viveu. E a gente previa o inverso, não era? O ser humano vai sair mais consciente da pandemia. E não, a gente veio com uma avalanche reversa aí, né? A gente veio consumindo mais e buscando outras histórias. E esse ano vai ser um ano realmente que vai impactar toda a forma de consumir e de pensar o mundo. E quando a gente fala dessa questão, né, de comportamento do consumidor, a gente traz muito esse lugar desse entendimento de comportamentos que parecem totalmente antagônicos ali e que também começam a ser estudados, né? Logo no final da pandemia teve a história do consumo da vingança, que é, não fiquei trancado em casa o tempo inteiro. Agora eu vou sair. Agora eu vou sair às compras, agora eu vou à forra.
né? Só que isso são questões que vão se adequando também, e eu acho que principalmente 2024, com todas essas questões climáticas que estão acontecendo, vai vir um impacto muito forte nessa questão do comportamento de consumo, a relação de consumo. E quando a gente fala dessa maior criticidade na relação de consumo, a gente vem para esse lugar da diferenciação, né, e do posicionamento e da diferenciação. Como é que eu, como empresa, minha marca, né, o meu produto, o meu serviço, como é que eu me posiciono? Como é que eu me diferencio do mercado? Como é que eu mostro para o meu consumidor que eu sou diferente? Né? Então, acho que isso vai trazer mais importância ainda, porque a gente juntando os fenômenos também, indo para um outro lugar, mas que mostra esse retrato também dessa questão de nova economia e tudo, todo esse questionamento que a gente tem hoje sobre os influencers, a influência, todos esses casos, literalmente casos de polícia que estão acontecendo aí, Sim. Tudo isso vai trazer outros fatores aí também, né? Porque a gente saiu de um lugar onde a gente ainda está nele, né? Mas acredito que a gente vai sair desse lugar onde os influenciadores passaram a ocupar um espaço na comunicação, que é esse espaço aspiracional, né? No Walter Longo, que é um guru da comunicação, um papa, ele fala muito isso, né? Que antes a comunicação ela era aspiracional. Então você via na TV a família Margarina que você desejava que fosse a sua. Sim. De repente, a comunicação passou a ser uma comunicação mais realista, né? Então você passou a ver ali naqueles comerciais uma realidade maior, não o seu sonho encantado. E ele fala que nesse buraco aí surgiram muito, os influenciadores tomaram muito esse lugar. Por isso que a gente vê tanto influenciador aí que a gente fala, nossa, mas é só ostentação, como esse negócio assim, com né? milhões de seguidores. Exato. Ele traz muito isso. Então, esses influenciadores passaram a mostrar a vida que eu gostaria de ter. E agora, com esse questionamento todo, algo vai acontecer, né? Como é que vai ser isso daí, né? As pessoas vão começar a questionar muito mais essa imagem. E na hora que elas questionam isso, o endosso que um influenciador dava para uma marca qualquer lá vai ser diferente. Exatamente. As pessoas vão pensar mais. Então, traz mais ainda a importância de você entender essa nova economia, de você entender como se posicionar, se diferenciar no mercado, ter estratégias efetivamente, né, que permitam o seu crescimento mesmo a longo prazo. A gente tem que voltar a pensar em longo prazo, né? Deixar só dessa coisa de curto prazo, dinheiro que tem que entrar agora. Imediatismo, exato. E tudo isso que a gente está falando tem a ver também com o marketing 5.0. As coisas não são dissociadas, né? Tudo aqui... Não, totalmente. Conta pra gente o que é essa história do marketing 5.0. Pois é, a gente vem, né? A gente já passou por várias fases aí do marketing 1.0, produto, aí depois você vai para o consumidor, depois você vai para a experiência. E quando você chega no 5.0, aí depois você vai só para a tecnologia, o 5.0 ele procura unir tecnologia com humanização, né? Então, como se a gente utilizasse no marketing 1.0, a gente pega toda essa tecnologia que às vezes em um determinado momento no marketing 4.0 lá a gente ficou deslumbrado com isso, achou que era isso, né? O mundo é só Instagram. A gente passa a voltar a trazer as pessoas para esse contexto. Quer dizer, o que essa tecnologia pode fazer a favor das pessoas, a favor do meu negócio, como é que essa tecnologia pode melhorar a minha entrega para o consumidor, como é que essa tecnologia pode melhorar o meu produto, pode melhorar a minha comunicação, né? Então, que novas ferramentas e estratégias de marketing que eu posso utilizar tendo a tecnologia aí como base, aí a gente tem as pessoas no centro. Né? E as pessoas no então, a gente centro. pode falar que basicamente o marketing 5.0 volta com pessoa
sendo a principal causa, motivo, razão e circunstância da nossa história. Exatamente. Né? A tecnologia está a tudo sobre serviço pessoas. das pessoas. Uhum. E a gente começa a desenhar até um próximo passo, né? Que é o marketing humano para humano. Olha, né? Que aí a tecnologia já está tão incorporada no nosso dia a dia que ela deixa de ser um ponto de destaque. E você volta para entender que todos os negócios são feitos por humanos para humanos, né? Então a gente tem essa evolução. Mas o marketing 5.0 traz isso, né? Fez muito aí a questão do crescimento das próprias redes sociais, porque aí você passou a ter muita métrica, né? Que era uma coisa muito difícil antes na comunicação. Então você tem métrica de tudo, e teve um período que todo mundo até ficou muito refém disso. E quando você coloca a humanização, você consegue aí juntar essas duas coisas, né? Ter métricas, mas entender se aquilo também foi adequado para o seu público, se ele respondeu de uma forma que era esperada, se ele está entendendo, se ele não está entendendo. Se ele trouxe outras histórias também que você não estava pensando, né? Hoje o público faz muito parte dessa construção do negócio, né? Da construção do negócio, da construção da comunicação, das estratégias de marketing. Eu acho que hoje em dia também é muito importante a gente entender, porque todo mundo fala muito, né, do marketing digital, das redes e etc. A gente entender que o marketing digital é composto por ferramentas. São ferramentas ali, né, com base em tecnologia, mas você precisa de uma boa estratégia, né? Você precisa de uma boa definição de posicionamento para que essas ferramentas também efetivamente sejam bem utilizadas e se comuniquem bem com o cliente. E além disso, você precisa entender que essas ferramentas elas estão aí há muito tempo, né? As pessoas... A gente sempre tem uma sensação parecendo que o Instagram começou semana passada. Que é hoje, né? Não. Tem mais de 10 anos que ele está aí, já passou por várias fases, vários formatos, ainda tende a mudar. E uma coisa que eu sempre falo também quando a gente chega na questão do marketing 5.0 aí, é que nesse caminhado 5.0, né, para o marketing, para o próximo passo, humano, né, para humano, é muito importante também os negócios voltarem, na verdade, também o olhar para dentro e passarem a ter propriedades, né, do próprio negócio. Não ficarem só refém de ferramentas que podem mudar. A gente viu... Gente, maravilhoso. Meta aí, né? O X. A gente viu o X saindo aí do ar do dia para a noite, né? E essa confusão quando volta e etc. Então, isso também é muito importante para as empresas entenderem que as questões de comunicação, elas vão além, por exemplo, do Instagram, né? Que é hoje o principal aí, ou de um TikTok, o que quer que seja, ou do YouTube. Né? Quando você chega no YouTube, você já começa a melhorar, porque você tem mais... Apesar de você estar usando uma ferramenta ali, uma plataforma, né? Que permite que o seu conteúdo chegue para as pessoas... o seu conteúdo está ali, né? Depois você tem esse patrimônio do seu episódio gravado, se acontecer alguma coisa com aquela plataforma, você pode colocá-lo em outra, etc. Mas é muito importante a gente entender isso. Está na hora da empresa também mergulhar e trazer esse DNA, né? Para produtos próprios, voltar a falar com as pessoas num blog, ter newsletter, que voltou, né? Aí tá muito forte aí, nesse meio de tanta informação que a gente tem no Instagram. E tudo isso resume o que você estava falando sobre propósito. Então, se eu me entendo, se eu conheço meu DNA, eu consigo construir uma história com o consumidor, consigo ter escutativa e consigo transformar e evoluir meus negócios, né? Eu estava conversando com o nosso time que a gente sempre discute todas as pautas. E aí a gente fala, a empresa precisa ter isso, a pauta tem que ser aquela, tem que pensar na sociedade, e os meninos, e a gente tem um time muito diverso aqui, geração de A a Z, e eles questionaram e disseram, então empreender tá muito chato, tá muito difícil hoje, então tem que ter isso tudo. Tem que ter isso tudo. Empreender não é fácil. Exatamente. E a gente escuta mais a geração Z, que gosta muito do TikTok, que tem influencer ou creator ganhando muito dinheiro e tudo.
Mas a vida real aqui do empreender, né, Lu, criar uma história, criar uma empresa, ela é muito diferente. Então, realmente é difícil mesmo. É mais complexo empreender no século que a gente está. Nossa, muito mais complexo, porque são variáveis infinitas aí, né? Então, por exemplo, se a gente pegar essa questão do Instagram, né? Quem empreendia antigamente era uma coisa muito local, ele já sabia, não tenho dinheiro para estar na televisão, então o meu negócio está aqui, meus vizinhos, o boca a boca, uma outra ação, muito corpo a corpo, etc. Né? Hoje as pessoas... E esse é um lado que tem as duas faces ali da moeda, né? O lado bom e o lado ruim. Uhum. O lado bom da tecnologia é você poder ter escala mesmo, você poder falar com, né, dependendo do tipo de produto ou serviço, com clientes do mundo inteiro, etc. Mas tem essa questão da miopia. Todo mundo já quer começar a empreender se imaginando escalando o negócio. Exato. E isso criou uma indústria muito nociva, que eu chamo de indústria, né, economia da receita de bolo. Olha, muito então, bom. é um monte de gente dando receita de bolo. Às vezes brincando aqui, né, é uma pessoa que nunca nem fez bolo. Exatamente. Mas está falando lá sobre como fazer esse bolo. Como fazer X dígitos e nunca fez X dígitos. Exatamente. Como é que você vai acreditar nessa história, né? E muita gente acredita, Exatamente. né? E muita gente compra curso, e compra mentoria, e compra não sei o quê. E isso traz para as pessoas também um grande problema do empreendedor hoje, é aquela questão que o empreendedor está sempre na síndrome do impostor, porque estão sempre vendendo para ele o próximo curso. Então ele fica... Você nunca está pronto, Você né? nunca está pronto, eu nunca sei de tudo, eu tenho que saber daquele outro. E começam as bolhas, agora é inteligência artificial, agora é não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas não ficam com um olhar para entender assim, o que é relevante, o que é importante, o que vai fazer diferença aqui no meu negócio, até onde eu tenho que ir e aonde eu tenho que ter ajuda, né? Seja para contratar, aqui seja para fazer parceria. De fato, será que para mim, para o meu negócio, vai valer a pena eu pegar um curso aí, gastar 60 horas da minha vida estudando como é que funciona só o Instagram, só aquela ferramenta? Perfeito. Ou eu vou gastar 60 horas da minha vida treinando a minha equipe, conversando com o meu cliente, pensando em produtos, fazendo parcerias com outros empreendedores, né, prospectando. Maravilhoso. Como é que é isso? Gente, fica essa dica aí que o Walter, nosso querido amigo, né, da MRV, trouxe aqui pra gente. O monocanal, a gente pensar só em Instagram, só nisso, só aquilo, cuidado, né? Acho que o Lu tá trazendo esse despertar maior ainda. Pensa nas outras coisas também, né? A gente tem que ter um olhar muito crítico, né, Lu, para esse novo momento. Tem, porque essa economia da receita de bolo quer que você acredite nisso, e não é. E eles são bons em fazer o outro acreditar. E a gente tem que entender, né, um outro termo que eu criei aí, que eu uso nas consultorias, já até escrevi sobre isso, economia hoje, ela é economia do múltiplo esforço. As pessoas têm que entender isso. É múltiplo esforço. Excelente. É o A que se soma com B, que se soma com C, que se soma com Z. E é isso que vai dar resultado. Não tem uma única coisa que dê resultado. É o seu caminho. Exato. Que é isso que a turma da receita de bolo quer falar que tem. Mas não tem. Você pode dominar o Instagram como ferramenta, né? Dando um exemplo aí. E você pode ter um engajamento enorme ali nos seus stories, não sei o quê. Se da porta para dentro você não tiver com a sua empresa organizada para entregar aquele produto que você falou lá, né, que você vendeu, para entregar isso no preço certo, no prazo certo, com a equipe certa, nada disso vai acontecer. Ou pode acontecer uma vez e a pessoa ficar muito insatisfeita e nunca mais comprar de você. O negócio. Então, é esse o lugar, né? A questão da nova economia, juntando, né, as coisas aí, nova economia, marketing 5.0, a gente vem para esse lugar da economia do múltiplo esforço. Tem que somar as coisas, não existe mais, né? A gente, com mais estrada, né? A gente tinha aqueles termos, né? Coelho da cartola, bala de prata. Não tem mais. Não tem uma única coisa que vai resolver. Então, você tem que ter esse somatório. E aí se torna, né? O que você falou que a turma trouxe, se torna mais desafiador.
mesmo, empreender e cuidar de um negócio hoje é muito mais difícil, complexo, né? E uma contribuição também trazendo coisas novas para a turma pensar. Eu gosto muito de chacoalhar a cabeça do povo. Faça isso. As pessoas também têm que pensar nessa questão. Hoje a gente chama todo mundo de empreendedor, né? Todo mundo, um negócio que tem 5 meses a um negócio que tem 5 anos é empreendedor, né? Uma equipe de 2 pessoas, uma equipe de 200 pessoas, é tudo empreendedor. E na linha aí de vida dos negócios, a gente tem que encontrar uma diferença grande de quando você deve ser empreendedor, que é realmente aquele começo, aquele cara que tem ideia, que tira do papel, que faz a coisa acontecer, né? Que tem toda essa disposição, essa motivação mesmo com os desafios. E qual é a hora que você tem que começar a empresariar? Maravilhoso. Né? Eu uso o mesmo discurso. Você deixa de ser empreendedor para ser empresário. Exato. Você tem que entender de gestão. De gente, de liderança, de processo, de preço, tudo. Outro patamar na vida da empresa. É uma outra história, né, Ju? E você tem que entender, quando você está como empreendedor... Quase que tudo vale ali. Tudo vale, assim. E o seu dia a dia é muito o momento presente, Exato. né? É o dia de hoje, isso, a meta de hoje, as despesas de hoje. É muito agora. Só que vai chegar um momento que o seu negócio vai precisar que você consiga olhar para o futuro. A longo prazo, exato. Porque senão, em algum momento, ele vai deixar de existir. Né? Então você tem que ter, em algum momento você tem que trocar essa visão, você tem que passar, quando você vai empresariar, você também tem que pensar no negócio hoje, mas tem que pensar no amanhã. Eu quero que esse negócio continue. Exato. Né? Perpetuar, eu quero que ele esteja né? aqui Exatamente. por muitos anos. Né? Então tem uma questão importante aí para a turma pensar aí, né? E fica a reflexão. Muito bom. O meu negócio está em que momento? Está no momento que eu ainda tenho que ser empreendedor, né? Ou ele já está no momento que eu tenho que ser empresário, que eu tenho que cuidar do meu negócio de uma outra forma, e talvez eu precise de mais ajuda, preciso delegar mais, eu precise preciso focar no estratégico, trazer alguém para o operacional, para essa coisa seguir, crescer. Exatamente, né? O que eu tenho que fazer nesse momento. E eu acho que hoje a turma está perdendo muito esse time, porque, voltando lá à questão da receita de bolo, essa turma da receita de bolo tem muito esse lugar da história do super-herói, né? Sim. Então, o empreendedor que é fodão, exato. que faz tudo, do carrão que chega e dá conta de tudo e tal. Gente, cuidado, né? Cuidado, porque para ser empresário não é isso. Não é isso, exato. Né? E se você ficar nesse lugar, o seu negócio vai se perder. Maravilhoso. Amigo, sabe que já sinalizaram ali 32 vezes. Imaginei. E eu saio daqui com uma sede de nem ter feito as 3 últimas perguntas. Mas trarei você de volta. Pode me convidar para voltar. Com certeza. A gente já tem umas 5 pessoas que eu quero trazer para a gente, porque esse assunto é muito denso. A gente precisa falar mais sobre isso. E todo deliberado, eu encerro com um versículo, e esse aqui, olha que legal, que amarra tudo que a gente falou, mesmo que sem querer. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O imediatismo vai matar sua empresa a curto e longo prazo, médio prazo. Hoje pode parecer que não. Que tá lindo, exatamente. Ninguém fica com todos os dígitos de uma vez. Exatamente. O negócio ele tem que ser estruturado aos poucos. Querido, livre filme, pra gente encerrar, infelizmente, nosso bate-papo aqui. O que você trouxe pra gente? Vamos lá. Pois é, sabia dessa parte e fiquei pensando, né? Conte-me. Então, vamos lá. Filme, eu vou falar de um filme um pouco mais antigo, mas como a gente falou, né, aqui... chacoalhou a turma, vamos dar um pouco de diversão para a turma também, mas uma diversão onde eles vão ver muito do que a gente falou aqui também, né? Então, o filme seria Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Muito bom, adoro. Exato. Adoro. É um filme mais antigo, mas ele fala muito dessa coisa das diferentes gerações dentro do ambiente de trabalho, do contato com a tecnologia, né? E mostra ali no final que essas coisas todas podem conviver, cada um com a sua experiência, cada um de uma forma, né? Então, acho que é um filme leve, gostoso. Sim. Então, acho que vale a pena. E livro, conte tudo. Livro... Duvido que você
conseguiu selecionar? Porque as fontes são muitas, né? Essa foi mais complicado. Mas tem uma indicação óbvia dentro do tema que a gente falou, né? Tem o livro Marketing 5.0, do Philip Kotler, que todo mundo deve ler. Aí, como a gente já traz esse marketing mais para humanização, também é um livro mais de fácil leitura, né? Não é aquela coisa de manuais denso, de antigamente, de processo e tal. Então, é muito interessante. E vou falar de um segundo livro, que é um livro super recente, que é do Raj, que é do Capitalismo Consciente, que se chama Regenerar. Né? Então, foi o último aí. Agora que ele... Foi o mais que recente delícia. que ele Não li lançou. ainda. Então, eu comecei a Maravilhoso. ler. Esse eu tô dando a dica, não terminei, mas o primeiro capítulo já me encantou, porque ele traz a questão... O Regenerar, ele traz toda essa questão da consciência, trazendo ele como personagem. E ele vai falando da história dele. Olha, né? que é legal. uma história bem bacana, né? Porque ele é um indiano que foi criado parte na Índia, parte no Canadá, depois nos Estados Unidos, mas com toda aquela questão da distância também do pai, etc. E a cada capítulo ele vai fazendo a gente refletir. Porque sobre aquele pedaço da história dele, ele traz para você. Porque a gente, cada vez mais, nessa questão até do próprio capitalismo consciente, a gente tem percebido que tudo que a gente espera hoje de um líder, né, de um empresário, um empreendedor como líder aí também, tá no fundo, né, a essência do negócio está muito além de qualquer habilidade técnica, né? E Nossa, muito bom. Ou seja, está muito dentro de você, Exato. É muito autoconhecimento. E o Regenerar traz exatamente isso, é esse trabalho de transformação da liderança consciente através da sua própria história. Da sua consciência. É muito interessante. Maravilhoso. Raj aí sempre trazendo muitas histórias boas pra gente. E transformando também nosso pensamento, com né, certeza. Lu? Querido, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua visão de mundo, e que bom que a gente se esbarra em várias pautas aí da comunicação, do capitalismo e tudo. E por falar em capitalismo, tem o nosso patrocinador. 80 Café é um presente para você. Muito obrigado. Que é uma lata linda aí que a gente criou. Amar. É uma collab com o Marcos Pasqualin, que é um mineiro também, artista, linda. Que construiu essa embalagem, essa estampa dessa vez. E fica aí um café especial como agradecimento do nosso time pelo seu tempo. Tá vendo? A colaboração já, exato. né? Que coisa boa. Obrigada. Muito obrigado. Gostei muito também. Bom estarmos juntos nas diversas pautas mesmo. E pode ficar à vontade para me convidar de novo. Estaremos juntos de novo. Gente, que coisa boa esse papo aqui com o Luciano Alto. Procure ele no LinkedIn também, porque tem muita informação. E no Instagram dele também, que a gente já deixou aqui. E eu quero agradecer hoje a HDK por esse colete incrível. A HDK é uma marca que eu conheci no Minas Trend e a Luana nos trouxe essa roupa aqui através da Yáscara, nossa figurinista, e essa roupa está aqui enfeitando magicamente o nosso episódio de hoje. E agradecer também a Lázara Design, que trouxe esses acessórios incríveis, e a Lázara é nossa parceira de vida, vocês já sabem. Um agradecimento à Yáscara, ao Átila, nosso maquiador, e 80 Café, obrigada por patrocinar o nosso podcast, a gente é muito honrado por isso. E Loop Vídeo, que bacana, que qualidade, que vídeos incríveis que a gente tem feito aqui. E eu espero vocês no próximo Deliberado. Tchau!